O salão principal da mansão dos Montclair brilhava sob a luz dos candelabros de cristal, onde se reunia a elite da cidade para o tradicional baile de primavera. A condessa Isabelle observava cada convidado com um olhar criterioso, certificando-se de que apenas pessoas de sua posição social estivessem presentes. Entre vestidos de seda e casacas bordadas, uma figura discreta chamou sua atenção. Uma mulher de meia idade, trajando um vestido simples mas bem cortado, que conversava animadamente com algumas damas da sociedade. A condessa franziu o senho, tentando lembrar-se de ter enviado convite àquela pessoa. Seu marido, o conde Henri, aproximou-se percebendo seu desconforto. Ela apontou discretamente para a mulher desconhecida, sussurrando sua preocupação. O conde também não reconhecia a intrusa, mas sugeriu que talvez fosse acompanhante de alguma convidada ilustre. Margarete Dubois, a costureira em questão, havia chegado à mansão por acaso. Caminhava pelas ruas quando encontrou um convite caído no chão, aparentemente perdido por algum transeunte apressado. A curiosidade e uma pitada de ousadia a levaram até ali. Conhecia bem aquela família, não pessoalmente, mas através dos segredos que guardava em sua pequena casa na periferia da cidade. Durante anos, Margarete havia trabalhado discretamente para diversas famílias nobres, consertando roupas e criando peças sob medida. Sua habilidade com agulha e linha era reconhecida, mas sua verdadeira peculiaridade residia na capacidade de observar e recordar cada detalhe das conversas que ouvia enquanto trabalhava. As pessoas falavam livremente na presença de uma simples costureira, como se ela fosse invisível. No fundo de sua bolsa de couro gasto, Margarete carregava um diário encadernado em couro marrom, repleto de anotações meticulosas sobre as famílias para quem trabalhava. Cada página continha segredos, escândalos, traições e verdades que poderiam abalar os alicerces da sociedade local. O Diário dos Montclair ocupava uma seção especial, pois ela havia trabalhado para eles durante meses, presenciando situações que jamais deveriam vir à tona. A condessa continuava observando Margarete com crescente irritação. Não suportava a ideia de que alguém não convidado estivesse desfrutando de sua hospitalidade. Decidiu investigar pessoalmente, aproximando-se do grupo onde a costureira conversava. As outras mulheres a cumprimentaram respeitosamente, mas Isabelle manteve-se fria, questionando indiretamente sobre a presença daquela estranha. Margarete percebeu a tensão no ar e manteve-se serena. Apresentou-se simplesmente como alguém interessada na arte e na cultura, evitando mencionar sua profissão. Sua postura elegante e conhecimento sobre diversos assuntos impressionaram algumas das presentes, mas a condessa permanecia desconfiada. Havia algo naquela mulher que a incomodava profundamente, uma sensação de que ela sabia mais do que aparentava. O ambiente do salão pulsava com música e conversas animadas, mas uma corrente subterrânea de tensão começava a se formar. Margarete caminhava entre os convidados, observando cada gesto, cada expressão, cada palavra sussurrada. Seu olhar treinado captava nuances que outros ignoravam. Reconhecia várias faces daquelas páginas de seu diário, pessoas cujos segredos ela conhecia intimamente. A noite prometia ser memorável, não apenas pelo luxo e pela pompa característicos dos eventos dos Montclair, mas pela presença inesperada de alguém que possuía o poder de transformar aquela celebração em algo completamente diferente. Margarete sabia que sua presença ali não era mera coincidência, mesmo que ela própria não compreendesse completamente os motivos que a trouxeram até aquele lugar. O conde Henri observava a esposa com preocupação crescente. Conhecia bem o temperamento de Isabelle e percebia que a presença da desconhecida estava afetando seu humor. Decidiu intervir discretamente, aproximando-se da costureira para uma conversa aparentemente casual, mas, na verdade, uma investigação sutil sobre suas intenções e origem. 3 anos antes daquele baile fatídico, Margarete havia recebido um chamado urgente da mansão Montclair. A condessa precisava de reparos em diversos vestidos para uma série de eventos sociais importantes. A costureira chegou pela entrada dos empregados, como era costume,
carregando sua caixa de ferramentas e tecidos cuidadosamente selecionados. O primeiro encontro com a família foi revelador. Isabelle tratava os empregados com desdém mal disfarçado, enquanto o conde Henri demonstrava indiferença total. Seus 2 filhos, Charles e Amélie, então adolescentes, pareciam absorvidos em seus próprios mundos de privilégios e caprichos. Margarete instalou-se em um pequeno cômodo nos fundos da casa, onde poderia trabalhar sem incomodar os habitantes. Durante as semanas que passou na mansão, Margarete tornou-se praticamente invisível para a família. Trabalhava em silêncio, mas seus ouvidos captavam cada conversa, cada discussão, cada segredo sussurrado pelos corredores. Descobriu que o conde mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa de seu melhor amigo, informação que anotou cuidadosamente em seu diário naquela mesma noite. A condessa, por sua vez, havia falsificado documentos para herdar uma propriedade que não lhe pertencia por direito. Margarete presenciou uma conversa tensa entre Isabelle e seu advogado, onde discutiam como manter o esquema em segredo. Cada palavra foi registrada com precisão nas páginas do diário, junto com datas e detalhes relevantes. Charles, o filho mais velho, havia se envolvido em jogos de azar e acumulado dívidas consideráveis. Margarete o ouviu implorando dinheiro emprestado ao pai, prometendo mudanças que nunca viriam. Amélie, aparentemente a mais inocente da família, mantinha correspondência secreta com um jovem de classe inferior, algo que escandalizaria os pais se descoberto. O diário de Margarete crescia a cada dia, transformando-se em um compêndio detalhado dos vícios e virtudes da alta sociedade. Ela não tinha intenções maliciosas, mas possuía uma curiosidade natural sobre a natureza humana e uma memória excepcional para detalhes. Cada família para quem trabalhava recebia uma seção dedicada em seu registro pessoal. Durante sua estadia na mansão Montclair, Margarete também descobriu segredos sobre outros membros da elite local. A família recebia visitas frequentes e as conversas durante jantares e reuniões sociais revelavam uma rede complexa de intrigas, negócios questionáveis e alianças políticas duvidosas. Tudo era cuidadosamente documentado. Um incidente particular chamou sua atenção. Durante um jantar íntimo, o conde recebeu um comerciante que oferecia informações sobre concorrentes em troca de favores políticos. A transação foi conduzida com discrição, mas Margarete, trabalhando em um cômodo adjacente, ouviu cada palavra através das paredes finas. O acordo envolvia suborno e manipulação de contratos públicos. A costureira percebeu que possuía informações valiosas, mas nunca considerou usar esse conhecimento para benefício próprio. Seu diário era mais um exercício de observação humana do que uma ferramenta de chantagem. Contudo, compreendia o poder que aquelas palavras escritas poderiam ter se caíssem nas mãos erradas. Quando finalmente terminou seu trabalho na mansão Montclair, Margarete partiu com uma impressão duradoura da família. Por trás da fachada de respeitabilidade, encontrara pessoas comuns, com defeitos, medos e ambições. Seus segredos não eram únicos, mas a concentração de poder e riqueza tornava as consequências potencialmente devastadoras. Nos anos seguintes, Margarete continuou trabalhando para várias famílias, sempre observando, sempre anotando. Seu diário tornou-se um registro não oficial da sociedade local, um arquivo de verdades inconvenientes e realidades ocultas. Nunca imaginou que um dia retornaria àquela mansão em circunstâncias tão diferentes. A vida de Margarete Dubois havia sido moldada pela arte de passar despercebida. Crescera em uma família de artesãos, onde aprendera desde cedo que sua sobrevivência dependia de servir bem aos ricos, sem nunca se tornar inconveniente. Sua mãe, também costureira, ensinou-lhe não apenas as técnicas de corte e costura, mas também a valiosa habilidade de escutar sem ser notada. Em sua oficina modesta, localizada em uma rua estreita do bairro Artesão, Margarete atendia uma clientela diversificada, donas de casa da classe média, comerciantes prósperos e, ocasionalmente, membros da aristocracia local procuravam seus serviços.
Cada cliente trazia não apenas tecidos para serem transformados, mas também histórias, preocupações e segredos que compartilhavam inconscientemente. O hábito de manter um diário começou como uma forma de organizar informações sobre preferências de clientes e detalhes técnicos de seus trabalhos. Gradualmente, evoluiu para incluir observações sobre comportamentos, relacionamentos e situações que presenciava. Margarete possuía uma memória excepcional e uma capacidade natural de análise que transformavam fragmentos de conversas em quadros completos de situações complexas. Sua reputação como costureira era impecável. Trabalhava com precisão e rapidez, nunca comentava sobre o que via ou ouvia e cobrava preços justos por serviços de qualidade superior. Essa combinação de habilidades profissionais e discrição pessoal tornava-a uma escolha preferida entre famílias que valorizavam privacidade. Durante seus anos de trabalho, Margarete desenvolveu um método particular de documentação. Cada entrada em seu diário seguia um padrão específico: data, local, pessoas envolvidas e descrição detalhada dos eventos observados. Utilizava uma caligrafia pequena e códigos pessoais para economizar espaço e proteger informações sensíveis. O resultado era um arquivo compacto, mas abrangente de informações sobre a elite local. A costureira nunca se considerou uma espiã ou intrusa. Via-se simplesmente como uma observadora da natureza humana, alguém privilegiada por presenciar momentos de honestidade involuntária. As pessoas relaxavam na presença de empregados domésticos, revelando aspectos de suas personalidades que jamais mostrariam em público. Seu trabalho a levava aos lugares mais íntimos das residências aristocráticas: quartos pessoais, escritórios privados, salões de família onde conversas importantes aconteciam. Margarete aprendera a trabalhar silenciosamente, tornando-se parte do cenário, enquanto suas mãos hábeis transformavam tecidos e sua mente registrava informações valiosas. O diário cresceu ao longo dos anos, transformando-se em vários volumes cuidadosamente organizados por família e período. Margarete guardava-os em um baú de cedro em sua casa, protegidos da umidade e curiosos. Sabia que possuía um tesouro de informações, mas nunca considerou explorar esse conhecimento para ganho pessoal. Existia uma ética particular em sua abordagem. Margarete acreditava que havia recebido aquelas informações inadvertidamente e que usá-las para benefício próprio seria uma traição da confiança implícita depositada nela. Contudo, compreendia que circunstâncias extraordinárias poderiam justificar revelações seletivas. A decisão de comparecer ao baile dos Montclair não havia sido planejada. O convite encontrado na rua despertou uma curiosidade irresistível sobre como a família havia evoluído desde sua última visita profissional. Margarete queria observar de uma perspectiva diferente, não mais como empregada invisível, mas como participante disfarçada de seu mundo social. Preparara-se cuidadosamente para aquela noite. Escolheu um vestido simples, mas elegante, que demonstrasse bom gosto sem ostentar riqueza. Estudou seu diário sobre os Montclair, refrescando memórias sobre suas características pessoais e relacionamentos. Trouxe o volume mais relevante em sua bolsa, não com intenções específicas, mas como uma precaução instintiva. O diário que Margarete carregava naquela noite não era apenas um registro de fatos, mas um mapa emocional das famílias aristocráticas locais. Cada página revelava não somente eventos específicos, mas padrões de comportamento que se repetiam através das gerações. A costureira havia se tornado, sem perceber, uma cronista não oficial da decadência moral que permeava a alta sociedade. As anotações sobre os Montclair ocupavam seções significativas de 3 volumes diferentes, cobrindo um período de 15 anos de observações intermitentes. Margarete trabalhara para eles em várias ocasiões, sempre chamada para resolver emergências de vestuário antes de eventos importantes. Cada visita adicionava novas camadas de informação ao retrato complexo que estava construindo. Um dos segredos mais perturbadores registrados em seu diário envolvia a morte prematura do irmão mais novo do conde Henri.
Oficialmente, tratara-se de um acidente de caça, mas Margaret havia presenciado uma conversa entre o conde e seu advogado que sugeria circunstâncias muito diferentes. A herança considerável deixada pelo jovem havia resolvido convenientemente os problemas financeiros da família principal. A condessa Isabelle também possuía seus próprios esqueletos ocultos. Margaret descobrira documentos que comprovavam sua participação em um esquema de falsificação de obras de arte. Várias peças valiosas em sua coleção pessoal eram reproduções habilmente criadas, enquanto os originais haviam sido vendidos secretamente para financiar investimentos questionáveis. O filho Charles havia se envolvido em situações progressivamente mais graves ao longo dos anos. Suas dívidas de jogo eram apenas o começo de uma série de problemas que incluíam chantagem, fraude e associação com criminosos conhecidos. Margaret documentara cuidadosamente cada episódio, criando um registro detalhado de sua deterioração moral gradual. Amélie, inicialmente vista como a filha exemplar, revelara-se igualmente problemática. Seus relacionamentos românticos secretos eram apenas uma faceta de uma personalidade manipuladora que usava charme e beleza para obter vantagens pessoais. Margaret havia presenciado conversas onde Amélie discutia planos para seduzir homens casados e extrair informações valiosas para benefício próprio. O diário não continha apenas acusações, mas também evidências cuidadosamente coletadas. Margaret possuía cópias de cartas, registros de conversas com datas e testemunhas, e até mesmo pequenos objetos que serviam como prova material de suas afirmações. Sua mente organizadora havia transformado observações casuais em documentação sistemática. Carregar aquele conhecimento tornara-se um fardo emocional considerável. Margaret sentia-se como uma guardiã involuntária de verdades perigosas, responsável por informações que poderiam destruir reputações e alterar destinos. O peso dessa responsabilidade influenciava cada decisão sobre quando e como usar o que sabia. Durante anos, havia mantido silêncio absoluto sobre suas descobertas. A discrição profissional exigia que protegesse a privacidade de seus clientes, mesmo quando essa privacidade ocultava atividades criminosas. Contudo, Margaret começara a questionar se sua neutralidade era realmente ética ou se tornara-se cúmplice de injustiças por omissão. A presença no baile representava uma mudança fundamental em sua abordagem. Pela primeira vez, Margaret decidira inserir-se ativamente no mundo que havia observado passivamente por tanto tempo. Não tinha planos específicos, mas sentia que chegara o momento de testar os limites de seu papel como observadora silenciosa. O diário em sua bolsa pulsava como um coração adicional, lembrando-a constantemente do poder que possuía. Cada página representava escolhas futuras: revelar ou ocultar, proteger ou expor, manter o status quo ou catalisar mudanças. Margaret sabia que sua decisão de comparecer àquela festa iniciara uma série de eventos que não poderia mais controlar completamente. A ironia da situação não escapava à sua percepção aguçada. Ali estava ela, uma simples costureira, caminhando entre pessoas que se consideravam superiores, carregando informações que poderiam humilhá-los publicamente. O poder real residia não em títulos nobiliários ou riqueza herdada, mas no conhecimento cuidadosamente preservado em suas páginas manuscritas. O salão dos Montclair fervilhava com conversas animadas e risos cristalinos, mas para Margaret cada som carregava significados ocultos. Sua experiência em observação humana permitia-lhe identificar tensões submersas, alianças precárias e rivalidades mal disfarçadas entre os convidados. O baile não era apenas uma celebração social, mas um campo de batalha elegante onde reputações eram construídas e destruídas com sutileza. Posicionada estrategicamente próxima a uma das colunas ornamentadas, Margaret observava os movimentos da família anfitriã. O conde Henri circulava entre os convidados com charme calculado, mas seus olhos revelavam preocupação constante. Ela reconhecia os sinais de alguém sob pressão, provavelmente relacionada aos problemas financeiros
que havia documentado em seu diário anos antes. A Condessa Isabelle mantinha uma fachada impecável de elegância e sofisticação, mas Margarete percebia a rigidez artificial em seus gestos. Cada sorriso parecia ensaiado, cada conversa cuidadosamente direcionada para tópicos seguros. A tensão em seus ombros sugeria que a presença de uma estranha em seu evento exclusivo estava causando desconforto genuíno. Charles, agora um jovem adulto, exibia todos os sinais de seus vícios conhecidos. Margarete notou como ele evitava certos grupos de convidados, provavelmente credores ou pessoas que conheciam seus problemas com jogos. Suas mãos tremulavam ligeiramente quando pegava bebidas, e seus olhos vasculhavam constantemente o ambiente, como se procurasse escape ou oportunidade. Amélie transformara-se em uma jovem mulher de beleza notável, mas Margarete reconhecia a calculista por trás da aparência angelical. Observou como ela direcionava conversas, coletava informações sutilmente e identificava alvos potenciais para suas manipulações. Cada movimento era preciso, cada palavra cuidadosamente escolhida para máximo impacto. Entre os convidados, Margarete identificou várias faces familiares de seu diário. Havia comerciantes envolvidos em esquemas duvidosos, políticos com históricos questionáveis e aristocratas cujas fortunas baseavam-se em atividades ilícitas. O salão reunia uma concentração notável de pessoas com segredos significativos a proteger. Um grupo particularmente interessante chamou sua atenção. 3 homens conversavam em tons baixos próximo às janelas, ocasionalmente olhando nervosamente ao redor. Margarete reconheceu-os como sócios do conde em diversos empreendimentos questionáveis. Suas expressões tensas sugeriam que discussões importantes estavam acontecendo, possivelmente relacionadas aos negócios que havia documentado. As mulheres presentes também forneciam material rico para observação. Margarete identificou rivalidades antigas, alianças convenientes e tensões sociais que permeavam suas interações aparentemente cordiais. Cada cumprimento carregava subtextos, cada elogio continha veneno disfarçado. A alta sociedade revelava-se como um ecossistema complexo de relações predatórias. A música e a dança ofereciam oportunidades adicionais de observação. Margarete notou como certas pessoas evitavam dançar juntas, enquanto outras buscavam proximidade física para conversas secretas. Os padrões de movimento no salão refletiam hierarquias sociais e alianças políticas que se estendiam muito além daquela noite específica. Um momento particularmente revelador ocorreu quando um convidado idoso aproximou-se do conde com expressão séria. Margarete reconheceu-o como um juiz aposentado, mencionado em várias entradas de seu diário. A conversa breve, mas intensa entre eles confirmou suas suspeitas sobre investigações em andamento que poderiam afetar a família Moncler. A própria reação dos convidados à sua presença fornecia informações valiosas. Algumas pessoas pareciam reconhecê-la vagamente, provavelmente de suas visitas profissionais anteriores. Outras demonstravam curiosidade genuína sobre sua identidade e origem. A condessa claramente via-a como uma ameaça potencial, embora não compreendesse completamente a natureza dessa ameaça. Margarete percebeu que sua presença estava alterando a dinâmica normal do evento. Conversas eram interrompidas quando ela se aproximava. Expressões mudavam quando percebiam sua observação. Havia uma consciência crescente de que alguém desconhecido estava presente. Alguém que poderia estar avaliando e julgando comportamentos que normalmente passariam despercebidos. A ironia da situação tornava-se cada vez mais evidente. Aquelas pessoas, acostumadas a controlar narrativas e manipular percepções, encontravam-se sob o escrutínio de alguém que possuía informações detalhadas sobre suas vulnerabilidades. O equilíbrio de poder havia mudado sutilmente, mesmo que a maioria dos presentes não compreendesse completamente o que estava acontecendo. A noite avançava e Margarete percebeu que alguns convidados começavam a demonstrar sinais de reconhecimento. Um comerciante de tecidos, para quem havia trabalhado ocasionalmente, cumprimentou-a com surpresa mal disfarçada ao vê-la em ambiente tão sofisticado.
Suas palavras, aparentemente inocentes, continham questionamentos implícitos sobre sua presença ali. O primeiro momento verdadeiramente tenso ocorreu quando Margaret encontrou-se face a face com Madame Beaumont, uma aristocrata para quem havia costurado durante vários meses no ano anterior. A mulher estudou-a intensamente por alguns segundos antes de sua expressão revelar reconhecimento total. O sorriso que se seguiu era frio e calculista, sugerindo que ela compreendia perfeitamente a incongruência da situação. Madame Beaumont aproximou-se lentamente, como um predador avaliando sua presa. Sua voz, quando finalmente falou, carregava tons de ameaça mal disfarçada. Questionou educadamente sobre o bem-estar profissional de Margaret, mas cada palavra continha subtextos sobre posição social e adequação de comportamento. A mensagem era clara: costureiras não pertenciam a bailes aristocráticos. Margaret manteve-se serena, respondendo com cortesia, mas firmeza. Evitou mencionar especificamente sua profissão, preferindo descrições vagas sobre seu interesse nas artes. Contudo, sabia que Madame Beaumont não seria facilmente desencorajada e que a situação poderia escalar rapidamente para um confronto mais direto. A tensão aumentou quando Charles Moncler juntou-se ao grupo, aparentemente atraído pela natureza intensa da conversa. Ele estudou Margaret com expressão confusa, como se tentasse localizar uma memória específica. Gradualmente, reconhecimento surgiu em seus olhos, seguido imediatamente por alarme. Ele lembrava-se dela de suas visitas à mansão, períodos quando sua família havia discutido assuntos privados sem considerar a presença de empregados. O jovem Moncler tentou manter compostura, mas sua linguagem corporal revelava nervosismo crescente. Começou a fazer perguntas aparentemente casuais sobre o passado de Margaret, tentando confirmar suas suspeitas sem alertar outros convidados sobre suas preocupações. Cada resposta da costureira aumentava sua certeza e, consequentemente, sua ansiedade. Madame Beaumont percebeu a tensão de Charles e interpretou corretamente os sinais. Uma aliança tácita formou-se entre eles, unidos pela preocupação comum sobre a presença de alguém que possuía conhecimento íntimo sobre suas vidas privadas. Começaram a coordenar seus questionamentos, tentando encurralar Margaret em contradições ou admissões comprometedoras. A situação tornou-se mais complexa quando outros convidados, atraídos pela natureza intensa da conversa, começaram a se aproximar. Margaret reconheceu várias faces de seu diário, pessoas cujos segredos ela conhecia em detalhes. O círculo de curiosos crescia, aumentando exponencialmente os riscos de exposição completa. Um momento particularmente perigoso ocorreu quando alguém mencionou casualmente ter visto Margaret trabalhando em uma residência específica. A informação, embora aparentemente inócua, confirmou suas conexões com famílias aristocráticas e validou as suspeitas crescentes sobre sua verdadeira identidade. O clima no grupo mudou perceptivelmente, com conversas se tornando mais cautelosas. Margaret percebeu que sua posição estava se tornando insustentável. Cada minuto adicional no baile aumentava as chances de exposição completa e confronto direto. Contudo, retirar-se precipitadamente também poderia confirmar suspeitas e motivar investigações posteriores sobre sua presença e motivações. A condessa Isabelle, observando de longe, notou a crescente agitação ao redor da mulher misteriosa. Seus instintos protetivos em relação à reputação familiar foram ativados, e ela começou a se aproximar com determinação evidente. Margaret reconheceu os sinais de uma confrontação iminente e sabia que precisava tomar decisões rápidas sobre como proceder. O diário em sua bolsa parecia pesar mais a cada momento, lembrando-a do poder que possuía e das consequências potenciais de seu uso. Ela estava no epicentro de uma situação que poderia explodir de várias maneiras diferentes, dependendo das escolhas que fizesse nos próximos minutos. A arte de ser invisível havia falhado, e agora precisava decidir se revelaria parcialmente suas cartas ou tentaria uma retirada estratégica. A tensão no ar era palpável, com múltiplas correntes de suspeita e preocupação
convergindo ao redor de sua figura. Margarete compreendeu que havia cruzado um limiar importante. Não era mais uma observadora passiva, mas uma participante ativa em um jogo cujas regras ela estava apenas começando a entender completamente. A condessa Isabelle avançou através do salão com a determinação de uma general preparando-se para a batalha. Seus anos de experiência em navegação social haviam aguçado seus instintos para identificar ameaças potenciais à ordem estabelecida, e cada fibra de seu ser alertava-a de que aquela mulher desconhecida representava perigo significativo. O murmúrio crescente ao redor de Margarete confirmava suas suspeitas de que algo estava fundamentalmente errado. Quando finalmente alcançou o grupo, a condessa posicionou-se de forma a dominar a conversa através de sua presença imponente. Seu olhar fixou-se em Margarete com intensidade quase física, estudando cada detalhe de sua aparência e comportamento. Anos de prática em intimidação social haviam transformado aquele olhar em uma arma poderosa, capaz de reduzir pessoas inseguras ao silêncio. Margarete, contudo, não demonstrou os sinais usuais de nervosismo ou submissão que a condessa esperava provocar. Ao contrário, ela enfrentou o olhar com serenidade tranquila, como se possuísse algum conhecimento secreto que a protegia de intimidação comum. Esta compostura inesperada apenas intensificou as suspeitas de Isabelle sobre a verdadeira natureza e motivações de sua convidada não autorizada. O questionamento que se seguiu foi uma obra-prima de agressão social disfarçada como cortesia aristocrática. A condessa empregou todas suas habilidades em manipulação conversacional, fazendo perguntas que pareciam educadas, mas continham armadilhas lógicas destinadas a expor mentiras ou inconsistências. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para máxima intimidação enquanto mantinha a negação plausível. Margarete respondeu com habilidade igual, demonstrando uma compreensão sofisticada dos protocolos sociais aristocráticos que surpreendeu todos os presentes. Suas respostas foram evasivas, mas não obviamente desonestas, e ela demonstrou conhecimento de cultura e arte, que desafiou suposições sobre sua posição social. Esta competência inesperada apenas frustrou a condessa ainda mais e aumentou suas suspeitas. Charles tentou ajudar sua mãe através de perguntas mais diretas sobre o passado de Margarete, esperando forçar admissões que confirmariam suas crescentes certezas sobre sua identidade. Contudo, cada tentativa foi habilmente desviada, deixando-o mais ansioso e convencido de que ela possuía conhecimento perigoso sobre sua família. Seu nervosismo começou a afetar outros convidados, criando uma atmosfera de tensão crescente. Madame Beaumont decidiu escalar a situação através de acusação mais direta. Com voz baixa, mas claramente audível para todos no grupo, ela sugeriu que talvez sua querida anfitriã devesse ser mais cuidadosa sobre verificação de credenciais de convidados para eventos futuros. A implicação foi inconfundível. Margarete não deveria estar ali e sua presença constituía algum tipo de violação de protocolo. A sugestão pairou no ar como um desafio, forçando a condessa a tomar ação mais decisiva ou parecer perder controle de sua própria festa. Isabelle sentiu o peso de múltiplos olhares sobre ela, incluindo alguns de suas mais importantes rivais sociais que saboreariam qualquer sinal de fraqueza ou perda de autoridade. Sua reputação por manter controle absoluto sobre seu domínio social estava em jogo. Margarete percebeu que o momento da verdade havia chegado. O círculo de faces hostis ao seu redor fechava-se progressivamente, e cada segundo de hesitação apenas fortalecia a posição de seus interrogadores. Sua mente calculou rapidamente as opções disponíveis: submeter-se à humilhação pública, tentar uma fuga precipitada ou revelar parcialmente o poder que possuía. A condessa, reunindo toda a sua autoridade social, preparou-se para o golpe final. Com voz clara o suficiente para que outros convidados pudessem ouvir, ela declarou que havia chegado o momento de esclarecer definitivamente a situação. Exigiu que Margarete explicasse imediatamente sua presença no baile e fornecesse credenciais adequadas de sua posição social.
O salão gradualmente silenciou ao redor do confronto, com outros convidados percebendo que algo dramático estava acontecendo. A música continuava, mas as conversas diminuíram consideravelmente enquanto atenções se voltavam para o grupo tenso próximo às colunas ornamentadas. A alta sociedade local havia pressentido o aroma de escândalo e preparava-se para testemunhar um momento que seria comentado por anos. Margarete sentiu o diário pulsando em sua bolsa como um coração acelerado. Havia chegado o momento de decidir se usaria o conhecimento que possuía ou se retiraria em silêncio, aceitando a derrota social. Seus olhos percorreram rapidamente as faces ao redor, reconhecendo uma por uma as pessoas cujos segredos mais íntimos ela conhecia. O poder estava ali, ao alcance de suas palavras. Com serenidade que surpreendeu até mesmo a si mesma, Margarete alcançou lentamente sua bolsa de couro. O gesto aparentemente simples causou silêncio imediato entre os presentes, como se todos pressentissem que algo significativo estava prestes a acontecer. Seus dedos tocaram a capa de couro do diário, sentindo o peso de anos de observações meticulosas e segredos cuidadosamente guardados. A condessa Isabelle, interpretando o movimento como possível capitulação, sorriu com satisfação antecipada. Esperava que Margarete produzisse documentos que comprovariam sua inadequação social ou, melhor ainda, que confessasse sua intrusão e pedisse desculpas públicas. O que ela não esperava era a expressão de calma determinação que cruzou o rosto da costureira. Margarete retirou o diário de sua bolsa, com movimentos deliberados, segurando-o de forma que todos pudessem ver claramente. O volume encadernado em couro marrom parecia modesto, mas sua presença alterou imediatamente a dinâmica do confronto. Alguns convidados reconheceram o objeto como um livro de anotações, enquanto outros simplesmente sentiram que algo importante estava acontecendo. Charles Montclair foi o primeiro a compreender as implicações potenciais daquele objeto. Seus olhos arregalaram-se com terror crescente ao reconhecer o tipo de caderno que empregados domésticos às vezes mantinham para organizar seu trabalho. A possibilidade de que aquelas páginas contivessem informações sobre sua família atingiu-o como um raio, deixando-o visivelmente pálido. Madame Beaumont, com sua experiência em intrigas sociais, também percebeu rapidamente o significado potencial da situação. Um diário nas mãos de alguém que havia trabalhado intimamente para múltiplas famílias aristocráticas poderia conter informações devastadoras. Sua expressão mudou de superioridade desdenhosa para preocupação genuína em questão de segundos. Margarete abriu o diário lentamente, folheando páginas com familiaridade íntima. Cada movimento era calculado para maximizar a tensão e permitir que a realização gradual se espalhasse entre os presentes. Ela parou em uma seção específica, seus olhos percorrendo o texto manuscrito com expressão pensativa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. A condessa tentou manter autoridade, exigindo saber o que aquele livro continha e por que estava sendo exibido tão teatralmente. Sua voz, contudo, carregava uma nota de incerteza que não passou despercebida pelos observadores experientes em detectar sinais de vulnerabilidade social. O equilíbrio de poder estava mudando visivelmente. Com voz clara, mas não alta demais, Margarete começou a ler uma entrada específica de seu diário. Sua escolha foi estratégica, um registro sobre Madame Beaumont envolvendo falsificação de documentos financeiros para fraudar uma herança. Cada palavra foi pronunciada com precisão clínica, incluindo datas específicas, nomes de cúmplices e detalhes que apenas alguém com conhecimento íntimo poderia possuir. O efeito foi imediato e devastador. Madame Beaumont empalideceu completamente, seu corpo tremendo visivelmente, enquanto tentava processar como informações tão privadas poderiam estar nas mãos daquela mulher. Outros convidados olharam entre si com expressões de choque e fascinação mórbida, percebendo que estavam testemunhando algo extraordinário. Margarete fechou o diário suavemente, seu olhar percorrendo as faces tensas ao redor. Não havia triunfo em sua expressão,
apenas calma resolução. Com voz serena, ela explicou que durante anos havia trabalhado discretamente para famílias respeitáveis, sempre mantendo silêncio profissional sobre o que observava. Contudo, quando sua integridade era questionada publicamente, sentia-se obrigada a demonstrar que possuía conhecimento suficiente para defender sua reputação. A condessa Isabelle compreendeu instantaneamente que havia subestimado gravemente sua oponente. Aquela costureira aparentemente inofensiva possuía informações que poderiam destruir múltiplas reputações, incluindo possivelmente a sua própria. A realização atingiu-a como água gelada, transformando sua arrogância em cautela calculada. Charles tentou recuperar algum controle da situação, questionando a veracidade das informações e sugerindo que qualquer pessoa poderia inventar histórias maliciosas. Sua voz, contudo, tremia perceptivelmente, e seus olhos não conseguiam se afastar do diário que Margarete segurava com tanta naturalidade. A costureira sorriu ligeiramente pela primeira vez naquela noite. Explicou calmamente que seu diário continha não apenas observações, mas também evidências materiais. Cópias de documentos, registros de conversas com testemunhas e até mesmo pequenos objetos que serviam como prova. Sua organização meticulosa transformara a curiosidade casual em documentação sistemática ao longo de anos de trabalho discreto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Convidados começaram a se afastar sutilmente do confronto, temendo serem associados ao escândalo em desenvolvimento ou, pior ainda, descobrir que eles próprios poderiam estar documentados naquelas páginas misteriosas. A festa havia se transformado em algo completamente diferente do que qualquer um poderia ter antecipado. Margarete guardou o diário calmamente em sua bolsa, o gesto simples carregando peso imenso. Olhou diretamente para a condessa e, com cortesia impecável, agradeceu pela hospitalidade da noite. Mencionou casualmente que esperava que todos compreendessem a importância da discrição mútua e do respeito por diferentes posições sociais. A mensagem era cristalina. Ela possuía poder suficiente para causar danos significativos, mas preferia usar esse poder defensivamente. O equilíbrio havia mudado permanentemente, e todos os presentes sabiam que aquela noite marcara o início de uma nova dinâmica na sociedade local, onde uma simples costureira havia se revelado uma força a ser respeitada e temida.